Quem sou eu para tentar deduzir como Deus reagiria diante de um fato? Ou seja, quem somos nós para tentar deduzir como Deus reagiria diante de um fato? Deus não dá a conhecer homem nenhum, mulher nenhuma, pastor nenhum, pastora nenhum, a ministro nenhum. Ele não dá a conhecer a sua verdadeira personalidade. Por quê? De cada forma, cada situação, Deus reage diante dessa situação de uma maneira diferente. Então, igreja, bobeira é da pessoa tentar deduzir quem é Deus. Hoje eu estou vendo as pessoas se endeusando. Pessoas, ministras de Deus, falando como se fosse Deus. Falando o seguinte: Deus condena isso, Deus faz isso. Igreja, diante de qualquer situação, Deus nos surpreende. Eu vou mostrar somente em 2 fatos que Deus surpreendeu. Deus calou a boca de toda aquela comunidade ali. Por quê? Porque todos estavam esperando um Deus que reagiria diante de tal fato de uma maneira já prevista, ou seja, já colocada em lei, já estabelecida pela humanidade ou conhecida, mas Deus surpreendeu. Então o que eu digo para as pessoas? Toma cuidado quando falar, quando condenar alguém diante de uma situação ou fato que essa pessoa esteja. Amém? Isso que eu vou abordar hoje. Quem sou eu para dizer ser conhecedor de quem e como Deus reagiria diante de um fato? Vamos abrir em Mateus 15, 25 ao 27, por favor. Amém. Amém? Amém. Aquela mulher veio prostrar-se diante de Jesus dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quem não gostaria de entender esta passagem? Muito interessante, né? Que mulher de uma sabedoria enorme. Ou seja, ela teve uma resposta. Por que, igreja? Porque Jesus, aqui, Jesus estava se tratando de Jesus homem. Homem sujeito às leis desta terra, diante de todos os fatos. Então eu vou explicar para vocês o que significa. Por que cachorrinho? Por quê? Porque, igreja, cachorrinho significa uma coisa muito interessante. Jesus, da boca de Jesus, ele fala assim: como eu vou tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos? Ou seja, ele quis dizer que aquela mulher era uma cadela. Ele chamou aquela mulher de cadela. Ele colocou ela na qualidade de cadela. Mas por quê? Porque, igreja, Jesus, ele conhecia uma lei que regia, ou seja, ao redor dele. Ele sabia de uma situação. Então existiam muitas situações que Jesus estava dentro delas, ou seja, que ele teria que estar sujeito a elas. Mas a Bíblia fala: mais vale obedecer a Deus do que a homens. Amém? Gostaria de entender o significado de cachorrinhos? Quem gostaria? Amém. Amém? Então vamos lá. No tempo antigo, do Antigo Testamento, quando havia rivalidade entre os povos, um povo costumava chamar o outro povo de cachorro. Ou seja, um povo costumava chamar um povo estranho, um povo que não servia aquele mesmo Deus, de cachorros. Amém? Isso está ressaltado em 1 Samuel 17:43, tá bom? Também nas páginas do Evangelho há muitos povos misturados. Por isso os cachorrinhos significa o povo pagão. Os filhos eram considerados o povo judeu, que tinha dificuldades em conviver com os pagãos. Ou seja, eram pessoas que não serviam o mesmo Deus, que não tinham a mesma comunhão.
O que Jesus quis dizer para essa mulher? Essa passagem é da mulher de Ciro Fenícia. Ou seja, ele quis passar para ela o seguinte: mulher, você está me pedindo para me tirar a bênção do meu povo, dos servos do meu Deus, para te dar? Para dar a você, minha cachorrinha? Tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos? Ou seja, igreja, cachorra, mas cachorro que foi atrás. Ou seja, cachorro que reconheceu que precisava de uma bênção. Então, na verdade, os pagãos, as pessoas, os incrédulos, ou seja, as pessoas que hoje vivem no mundo, não podem um dia precisar do Senhor? E como nós vamos reagir? E como Jesus reagiu diante de um fato de uma mulher que era considerada pela humanidade, pela comunidade, por um povo, como cachorra, como cadela. Então, ela pediu: Senhor, me dá uma bênção, eu preciso de uma bênção. Qual era a bênção que essa mulher precisava? Quem sabe me dizer? Era a libertação da sua filha. Exatamente, ela precisava da libertação. Então, ela estava pedindo por alguém: Senhor, minha filha precisa de ajuda. Minha filha, ela está endemoniada. Ela precisa de ajuda. Numa leitura também mais profunda, mais aprofundada, compreendemos a grandeza do contexto dessa passagem que denota a natureza social e religiosa da situação de homens e mulheres das classes subalternas, desvalorizadas, que se aproximam de Jesus, inconformados com a situação, buscando um sentido para suas vidas, com fé e esperança, procurando libertação para o sofrimento, a dor e suas inquietações. Como os pagãos não tinham problema em recorrer a Jesus, a mulher cananeia, Ciro Fenícia do Nascimento, suplica a cura da filha que estava atormentada por demônios. Jesus respondeu que não podia atendê-la, mas ela concorda e insiste, dizendo. Ou seja, igreja, ela não discordou da postura de Jesus. Tudo bem, Senhor, eu sou uma cachorrinha, eu sou uma cadelinha. Mas, igreja, vamos observar a inteligência dessa mulher. Então repita comigo: eu preciso convencer a Deus que eu preciso, ainda que eu não mereça, de uma bênção dele. Então, igreja, essa mulher, ela queria convencer a Jesus que ela precisava de uma bênção. E que somente ela poderia dar essa bênção a ela. Somente ele poderia dar essa bênção a ela. Então, conclusão, ela não discordou de Jesus. Ela poderia ter falado: o senhor está me chamando de cachorro, por acaso? Mas não, igreja. Ela aceitou. Ela aceitou a colocação que ele colocou. Aí, igreja, ou seja, reacendeu dentro daquela mulher uma postura interna dela, um caráter interno dela que se chamava o quê? Humildade. A humildade muda o conceito de Deus. A humildade muda a postura de Deus. A humildade muda até a situação diante de Deus. Então quem sou eu para dizer como Deus reagiria diante de um fato ou diante de uma pessoa? Quem sou eu para dizer que Deus reagiria assim diante de um pecador, diante de uma cachorrinha, diante de um cachorrinho, diante de um homossexual, diante de um transexual, diante de uma lésbica, ou diante do que for? Quem sou eu para colocar palavras na boca de Deus? Aleluia, verdade, Pai. Então hoje eu estou assistindo homens de Deus se endeusando, se enjuizando de dizer: eu condeno esta pessoa. Calma lá, você não é Deus. Você sabe como Deus reagiria diante dessa pessoa? Você pode sair muito envergonhado diante da situação. Então, igreja, conclusão. Diante dessa situação aqui, Jesus, ele estava diante de um fato seguinte. Aquela
comunidade falava que não poderia abençoar um cachorrinho. Cachorrinho era um povo pagão. Cachorrinho era um povo que servia outros deuses, que não estava servindo o mesmo Deus que nós. Aí Jesus falou com ela: como eu vou tirar dos filhos para dar uma cachorrinha? Igreja, mas ela convenceu a Jesus com a sua humildade. Ou seja, um conceito formado, como Jesus poderia mudar? Assim será Deus em envergonhar muitos que têm um conceito humano, travestidos de preconceituosos, que estão despreparados para receber esse tipo de pessoa na igreja. Como que eu vou receber essa cachorrinha? Como que eu vou receber essa cadelinha? Ou seja, deixa eu te falar, como a igreja vai receber hoje uma pessoa transexualizada? Por que, igreja? Eu vou entrar nesse fato pelo seguinte: trabalhar com um homossexual é bom, é fácil. Deus liberta, claro que Deus liberta. Conheço muitos homens que eram travestis, que hoje são grandes homens de Deus, são pais de família, conheço. Mas trabalhar com transexualizado é diferente. Ou seja, e quando vem um transexualizado para dentro da igreja? O que é um transexualizado? É um homem que recebeu pela lei, ou seja, por um juiz capacitado para tal, que ele pode dizer se ela pode ou não se transexualizar. Ou seja, vamos lá, e essa pessoa transexualizada depois resolve aceitar Jesus, ou seja, a cadelinha dentro da igreja, como que ela deve ser recebida? Não, ela deve ser recebida como homem. Homem como? Não foi transexualizado? Ou seja, não mudou a sexualidade da pessoa? Como que ela deve ser recebida? Então, igreja, estamos diante de uma igreja despreparada para lidar com esse tipo de pessoa. Toma cuidado em se endeusar e em colocar. Eu penso que Deus condenaria. Olha, diante da situação, Deus vai mudar. Deus, ou seja, corrijo, Deus vai envergonhar muita gente. Ou seja, Ele vai surpreender muita gente. Ele surpreendeu aqui. Então, igreja, um transexualizado significa mudança de sexo. Uma pessoa que recebeu o direito de um juiz ou de uma juíza de mudar o seu sexo, ou seja, passou de homem para mulher. Mudou também sua documentação, ou seja, sua certidão de nascimento passou a ser do sexo feminino, um nome feminino. Aí essa pessoa resolve aceitar Jesus. Como a igreja agir com esse tipo de pessoa? Eu não vou ensinar para pastores nenhum não, porque eu sou pastora da minha igreja. Então o Espírito Santo já me disse como que eu devo reagir com esse tipo de pessoa. Então eu vou falar uma coisa, tem muita gente se comprometendo diante de Deus, de que forma? Na verdade, travestidos de preconceituosos, condenando situações que não se sabe lidar com elas. Na verdade, como Deus reagiria? Como Deus receberia? Você receberia na postura que você hoje condena? Calma lá. Calma lá. Nós somos servos. Existe um cabeça. Nós servimos este cabeça. Quem é o cabeça da igreja deve ser Cristo. E como Cristo reagiria diante da situação? Calma lá. Igreja, por que eu estou falando isso? A parada gay deste ano teve muitas manifestações. Uma delas foi um transexualizado, ou seja, um homem que recebeu o direito de ser mulher, ou seja, pela lei ele é mulher. Ela se crucificou na parada gay, requerendo os direitos e chamando os cristãos de homofóbicos. Por que a situação está chegando a este nível? Na verdade, eles estão sendo atacados de alguma forma. Então, igreja, como que a igreja vai receber esse tipo de pessoa que está se manifestando dessa forma? Por quê?
crucificar, aí todo mundo, igreja, os sensacionalistas andou divulgando, curtindo, compartilhando. Conclusão, igreja. Como que a igreja vai receber esse tipo de pessoa? Se está requerendo, se está se manifestando, é porque alguma coisa está tirando o quê? A paz desse tipo de pessoa. Igreja, e como que nós, a igreja do Senhor, deve reagir diante da situação? Vou voltar a dizer, assisti muitas pessoas sensacionalizando esse tipo de situação. É pior. Quando você divulga a imagem de uma pessoa que chegou a fazer um fato desse, quando você divulga o vídeo, a imagem, a foto, você está dando, na verdade, ibope. As pessoas não entendem. Eu vejo muito cristão caindo numa situação dessa. Misericórdia, vai lá e posta. Posta aquele grupo de pessoas que são amigos, ou seja, tenho 5.000 amigos. Aqueles 5.000 amigos vai assistir aquele vídeo. Aqueles 5.000 amigos vai curtir aquela imagem. Ou seja, aquela imagem, aquele vídeo ganhou o quê? Ganhou força. Os cristãos não entendem. Os próprios cristãos dão ibope às situações erradas. Não estou dizendo que a pessoa está errada. Não coloca palavras na minha boca. Pelo contrário, eu estou colocando a igreja para pensar como Jesus Cristo reagiria diante de uma tal pessoa desta. Igreja, por quê? É fácil, como eu já disse, é fácil trabalhar com um homossexual. Agora, trabalhar com um transexual precisa de uma orientação divina. É diferente. A pessoa vem transexualizada para dentro da igreja. Ou seja, Deus não vai lá construir novamente um órgão genital na pessoa. Deus é poderoso para isso? Ele é. Mas Ele não vai fazer isso. Eu acredito que não. Quem sou eu? Não estou aqui colocando palavras na boca de Deus. Sou simplesmente serva, Senhor. Eu sei que o Senhor pode me surpreender. Amém. Amém? Amém. Jesus responde que não podia atendê-la. Mas ela concorda e insiste, dizendo: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ampliando a comparação e aplicando ao caso, sendo pagã de outra raça e religião, que um cachorrinho também tem direito. A mulher, por insistência e pela fé, por acreditar que Jesus tem o poder de Deus para libertar do mal, foi atendida, tornando-se a grande protagonista dessa passagem. Ou seja, não poderia ser atendida. Não poderia tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas por que a situação mudou? Por que o Senhor surpreendeu? Deus surpreendeu em muitas questões. Jesus surpreendeu também na questão de Zaqueu. Como pode o Senhor dormir na casa de um pecador? Ele surpreendeu. Mas os conceitos humanos não poderia. Toma cuidado, seu conceito pode ser envergonhado. Toma cuidado em se auto-enjuizar, ou seja, se dá uma de juiz, se dá uma de Deus, em colocar palavras na boca de Deus. Palavras que Deus pode surpreender. Atitudes que Deus pode surpreender. A atitude dela sobre um novo horizonte, ao sustentar um diálogo de enfrentamento em defesa de si e de outros, ultrapassa os preconceitos de gênero, raça, condição social e religiosa, desafiando corajosamente as convenções de seu tempo pelo fato de ser mulher, inclusive a própria visão da exclusividade religiosa de Jesus, que também amplia suas observações das reações, atitudes e do que acontece no cotidiano das pessoas em sintonia com a vontade do Pai, ou seja, de Deus, e do seu projeto de amor e vida,
que é para todos os que buscam a vida e procuram libertá-la de tudo que o aprisiona. Ou seja, desnecessário e em vão as pessoas colocarem Jesus Cristo ou Deus dentro de uma opinião formada, na verdade, defendendo é uma tese preconceituosa. A personalidade, o caráter, ou seja, como Deus e Jesus Cristo reagiria diante de um fato ou pessoas, ele não nos dá a conhecer. Ou seja, ele não dá a conhecer a ninguém como ele reagiria diante de um fato ou diante de uma pessoa, de uma situação em volta de uma pessoa. Amém? Amém. Ele não nos dá a conhecer. Pare de formalizar em Deus. Isso é sério. Para de formalizar em Deus, em Jesus Cristo, uma personalidade que na verdade é sua mesma. Para de colocar Deus dentro de um preconceito que está escondido dentro de você mesmo. É necessário analisarmos como estamos agindo diante de uma situação. Muitas das vezes estamos ressaltando em nós mesmos é a nossa natureza perversa e humana, preconceituosa e ruim. Vamos ver que diante de outros acontecimentos, é surpreendente a atitude de Jesus Cristo para com o fato em volta, quer ver? Da mulher adúltera. Vamos lá? Vamos ver como que Jesus reagiu diante desse fato? João 8, do 3 ao 11. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés, olha para vocês verem, eles quiseram pegar Jesus segundo a lei. Hoje, as pessoas, infelizmente, eu estou assistindo líderes se endeusando, falando como Deus diante de um fato ou pessoa. Toma cuidado que Deus pode te surpreender. Ou melhor, ele pode te envergonhar. Porque Deus reagiria e agiria da forma que você pensa. Ele pode surpreender. Como ele surpreendeu diante dos 3 fatos que eu ressaltei. Da mulher Ciro-fenícia, na vida de quem mais? De Zaqueu, e agora na vida de uma mulher que foi pega em atitude de adultério. Essa mulher tinha que ser apedrejada até a morte. E assim eles fizeram. Eles já colocaram diante de Jesus o quê? Na lei de Moisés, na lei que nós seguimos, diz que ela deve ser morta, apedrejada. Jesus logo, ele tinha. Você acha que Deus, que Jesus tem que submeter ao que você pensa? Você acha que Deus, que Jesus tem que submeter ao que você pensa das pessoas? Ou pensa através da atitude das pessoas? Tem muitas pessoas que depois que se convertem e pensam que só precisa se converter o que está sempre certo, né? Porque as pessoas eles são obrigadas a concordar com eles. Exatamente. Nós temos passado, né? Exatamente. Nós temos uma tese, o seguinte: sou cristão, eu defendo essa tese, calma lá. Deus, ele nos surpreende. Deus não dá a conhecer a ninguém como ele reagiria diante de um fato ou pessoa. E nós vimos essa característica de Deus aqui. Eu estou vendo muitos líderes realmente se complicando por causa disso. Colocando palavras na boca de Deus. Eu sou uma pessoa, igreja,
Eu sou serva do Senhor, eu sou líder, estou aqui para liderar, mas eu estou sujeita ao meu Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ou seja, o homem já com conceito formado. E aí, Deus? E aí, Jesus Cristo? Não é isso que diz a lei? E agora, o que o Senhor nos fala? Ou seja, as pessoas hoje, igreja, estão querendo ensinar Deus a trabalhar. Estão colocando as suas palavras como as palavras de Deus. A sua postura como postura de Deus. Calma lá. Não é bem assim. Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ah, meu Deus. Eita glória. Oh, Jesus maravilhoso. Eu imagino que Jesus, na verdade, ele estava ali. Deus, escreve uma nova história para a vida dessa mulher, Senhor. Eu quero surpreender esse povo. Esse povo travestidos de preconceituosos. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atira a pedra. Eita, aleluia. Amém. Glória a Deus. O mal das pessoas, igreja, é condenar o pecado na vida das pessoas. Ou seja, diferenciar o pecado das outras pessoas dos seus. O meu pecado tem quem perdoa, não é? O meu pecado é menor do que a pessoa que está ali cometendo, não é? O seu pecadinho líder condenador é pior do que o dele. Você está na condição de pecador. Eu, como líder, estou na condição de pecadora. Eu sou falha. Eu sei exercer a minha autoridade, a autoridade de Deus na minha vida, sem perdê-la. Fazendo o quê? A última palavra é a de Deus. Eu reconheço que eu sou serva, que eu tenho um Deus maior e que eu devo pedir Ele instrução como reagir diante de uma situação. E Jesus, Ele era um Deus maravilhoso que Ele consultava a Deus. Pai, o que eu faço diante disso? Logo ali, ele escrevendo naquela areia, ele estava, na verdade, em sintonia com Deus. Deus estava passando para ele como reagir. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Amém? Amém. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, ou seja, os da lei que estavam ali, os poderosos, os juízes que estavam ali representando a lei, eles, Sai de fininho. saíram de fininho, começaram por eles. Consciência pesou. Os últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não havendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então, gente, isso aqui é sério. Olha o que o nosso Deus diz aqui. Então, lhe disse Jesus: nem eu também, tampouco te condeno. Deus disse: nem eu tampouco te condeno. Jesus disse àquela mulher: nem eu tampouco
quem sou eu para condenar? Quem sou eu para dizer como Deus reagiria diante de uma situação? Sendo que ele aqui surpreendeu mais uma vez. Amém, aleluia. Não teria que ter sido apedrejada até a morte? Jesus Cristo surpreendeu a todos os conceituados. Fala, Deus. Ou seja, Jesus surpreendeu todos aqueles doutorados da lei que dizia, que já logo disse, olha Jesus, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Você diz que deve ser condenado, mas Deus não deu a última palavra. Deus pode surpreender a cada um. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor, pode aplaudir. Concluindo o fato sobre a mulher sírio-fenícia, voltando a falar nela, Jesus enfatiza e nos ensina sobre o poder do reino de Deus contra os demônios e as doenças, entendidos como símbolos dos poderes dominantes, sociais e patriarcais, que são destruidores e desumanizadores das pessoas. A cura constitui ato de restituição da dignidade perdida dos filhos de Deus. Como ato de ressurreição, aqui entendida como possibilidade de experimentar uma nova vida. Ou seja, diante do arrependimento sincero, não há conceito humano que muda a atitude e a postura de Deus. Deus não dará a conhecer a ninguém quem ele realmente é e como ele realmente reagiria diante de um fato na vida de qualquer pessoa. O que eu quero dizer para nós hoje? Para as nossas vidas, até para os conceituados, ou seja, para aqueles que têm um conceito formalizado diante de uma situação. Para quê? Se Deus, diante da própria situação, Ele nos surpreende. É verdade. Deus cada dia nos surpreende mais. Ou seja, nós servimos um Deus que nos surpreende. Ei, você vai ser envergonhado diante do seu próprio conceito humano travestido de preconceito. Que abrisse as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses 2,4. Para nós fecharmos o assunto desta noite, amém? Com chave de ouro, amém? Amém. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se até Deus nos surpreende diante de um fato, quem diria a nós mesmos para de se colocar como Deus diante da situação, diante dos fatos? Porque Deus, Ele não dá a conhecer as suas atitudes e quem Ele realmente é e como Ele reagiria diante de um fato. Amém? Fechado com chave de ouro. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplaude o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus.